Existem dois tipos de bateristas, mano. Os que sabem ler partitura e os que não sabem ler partitura. E aí, qual deles você é? Fala, mano, beleza? Tá tranquilo? Ó, deixa eu falar pra você. Você viu que existem dois tipos de bateristas, né, mano? Os que sabem ler e os que não sabem ler. E se você tava no grupo dos que não sabiam ler, esse vídeo é pra você, então assiste até o final, fechou? Por quê? Porque você vai aprender de uma vez por todas, pelo menos o básico de partitura para você conseguir ler os exercícios das aulas. Fechou? Quando você for procurar algum conteúdo no YouTube e tiver partitura, você vai entender muito mais rápido. Por que eu tô falando isso? Quando eu era mais novo, eu também não sabia ler partitura. Eu já tocava legal, mas eu não sabia ler partitura. E quando às vezes eu ia entrar em algum vídeo que tinha partitura para dar uma demonstração do exercício, eu não sabia ler, mano. Eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo ali. Então agora eu vou dar uma acelerada na sua mente com esse conteúdo. Não Já aperta o dedo no like aí, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo agora toda quarta e sábado, tá? Ao meio-dia, justamente para você conseguir sentar na bateria e aplicar as coisas que eu estou falando. Porque se eu postar vídeo à noite, você não vai ter tempo, e aí você vai só assistir o vídeo e não vai sentar na bateria para aplicar nada. Então, não é isso que eu quero que você tenha resultado, fechou? Então, vem comigo, é nóis, falou! Bom, mano, primeira coisa que a gente precisa entender é que a música, assim como as palavras que a gente fala e também consegue escrever em um caderno ou em uma folha ou alguma coisa do tipo, a gente também consegue escrever música, a gente também consegue escrever os sons que saem dos instrumentos, tá? E para que isso seja feito, tudo tem uma regra, tá? Existem princípios. Existem regras que você precisa seguir para que a leitura ela seja reconhecida universalmente, ou seja, no planeta inteiro. Se você escrever uma música, ele pode ser entendido até por quem fala outra língua, tá? Porque a música em si escrita é como se ela fosse um idioma padrão, por exemplo, o inglês, que é falado praticamente que no mundo todo. A música, ela é escrita praticamente da mesma forma em todos os países, em todo o planeta, né? Então, assim, quando a gente fala de partitura, a primeira coisa que a gente precisa entender é aonde a gente escreve, tá? Então, como eu disse no começo, assim como a gente consegue escrever as palavras que nós falamos em uma linha de um caderno, na música não é diferente, tá? No caso, essa linha na música a gente chama de pentagrama ou pauta, né? Que é mais comumente chamado. A pauta, ela é composta de 5 linhas e 4 espaços, tá? E cada linha e cada espaço representa uma nota diferente, ou seja, na bateria representa uma peça diferente, sacou? E assim como na língua portuguesa, quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente vai escrever algo que alguém está falando, nós utilizamos o travessão, né? Que ele serve para indicar que alguém está falando algo. Na música, nós também utilizamos alguns sinais para indicar que tipo de instrumento está sendo tocado, que tipo de instrumento está sendo escrito naquela partitura, tá? E no caso da bateria, a gente usa a clave de percussão, tá? Que são 2 riscos assim que ficam exatamente dessa forma aqui, ó, no começo da pauta, tá? E por que que a clave de percussão ela é diferente de todas as outras claves, por exemplo, a clave de sol, clave de fá? Porque ela indica que o instrumento que está sendo tocado, ele é um instrumento sem altura definida. Ou seja, não é igual, por exemplo, o violão, que cada uma das linhas e espaços representa uma nota, ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e por aí vai, né? Mas enfim, a clave de percussão, ela indica que o instrumento tocado, ele é um instrumento sem altura definida, tá? Então é esse símbolo que você tá vendo aqui do lado e ele fica no início da pauta, sempre para indicar qual instrumento está sendo tocado. E também nós temos dentro da partitura uma coisa que é extremamente importante que nós chamamos de barra de compasso. A barra de compasso é esse símbolo que você está vendo aqui, exatamente, é uma barra que ela divide a pauta em compassos.
E o que são compassos? Os compassos são nada mais, nada menos do que uma forma de dividir em grupos os sons de uma música, tá? Com base nas batidas e nas pausas. E é muito importante lembrar que as notas e pausas dentro de um compasso, elas devem seguir a duração e também devem ser definidas pela fórmula de compasso. Bom, em uma fórmula de compasso, o número de baixo, ele significa em quantas vezes a nota semibreve vai ser dividida para a gente ter uma unidade de duração. E o número de cima significa quantas unidades de tempo nós temos dentro do compasso. Certo? Para explicar isso, eu vou dar um exemplo bem simples. Nessa imagem que você está vendo aqui em cima, nós temos um tempo de 4x4. Ou seja, o número de cima, ele indica que dentro desse compasso, nós temos 4 pulsos de tempo, certo? Então, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Porém, se eu entendo que a semibreve precisa ser dividida em 4 partes, ou seja, que é o número de baixo, isso significa que a nota que representa cada um dos tempos é a semínima, que é uma nota que ela vale 1/4 da semibreve. O que é a semínima? É a semibreve dividida em 4 partes. Então, já que você entendeu isso, se a gente mudasse tudo isso, se a gente colocasse a semibreve para preencher esse compasso, ela pegaria o compasso todo, entendeu? Só que como nós dividimos em 4 partes, nós separamos e colocamos a nota que representa 1/4 da semibreve, que é a semínima, ok? E é importante frisar que cada compasso pode ter qualquer combinação de notas e pausas. Porém, essas combinações elas não podem ser nem menor e nem maior do que o que está indicado na fórmula de compasso, que no caso do exemplo acima são 4 unidades de tempo e a nota que representa cada um desses tempos é a semínima. Assim como a clave, a fórmula de compasso também é escrita no começo da partitura, ou seja, na parte inicial ali da pauta, né? Porém, diferente da clave, ela não é escrita em todas as pautas. Ela só é escrita novamente quando acontece alguma mudança do compasso. Ou seja, por exemplo, eu iniciei a música em 4x4 e depois de 5 compassos eu mudei para 6x8. E aí, nesse caso, eu coloco a fórmula de compasso novamente e ela segue normalmente sem precisar ser escrita novamente, a não ser que haja outra mudança. Bom, e agora nós vamos ver as notas, né? A primeira que a gente vai ver é a semibreve, que é essa aqui que está aparecendo aqui do lado. E se você prestar atenção no número dela, aonde identifica qual é a duração dela, né? A gente vê aí que está escrito 4/4. Ou seja, num compasso de 4x4, ela valeria o compasso todo. Ou seja, se fosse tocá-la, tocaria uma vez só e ela duraria até começar o próximo compasso. Entendeu? Então, beleza. A próxima nota que nós estamos vendo aqui é a mínima. A mínima, ela vale metade da semibreve. Ou seja, se nós colocarmos ela dentro de um compasso 4x4, nós tocaríamos ela 2 vezes. E tocaríamos novamente somente no próximo compasso, ok? E a próxima, que é a mais comum de ser usada na bateria, é a semínima. A semínima, como você pode ver na numeração dela, ela vale 1/4 da semibreve, ou seja, é como se a gente dividisse a semibreve em 4 partes, obviamente. Então isso significa que em um compasso de 4x4, eu consigo tocar uma semínima 4 vezes e depois eu vou tocar só no próximo compasso, certo? E a próxima é a colcheia, que nós vemos que ela usa esse bonezinho aí, sacou? Então ela tem um risquinho só. Então essa é a colcheia, certo? A colcheia ela é bastante usada nas conduções, né? Que é a nota que a gente conta no famoso 1E, 2E, 3E, 4E. Isso significa o quê? Que dentro de um compasso 4x4 nós conseguimos colocar 8 colcheias, tá? Então, tempo 1, E do tempo 1, tempo 2, E do tempo 2, tempo 3, E do tempo 3, tempo 4, E do tempo 4.
ok? A próxima é a semicolcheia. A semicolcheia a gente vê que ela tem aí 2 bonezinhos, né? 2 risquinhos aí para a direita. E no caso nós conseguimos colocar 16 vezes dentro de um único compasso, tá? Então esse número que você tá vendo aí é o número que a gente consegue colocar dentro de um compasso 4x4. Então ela cabe 16 vezes dentro de um compasso 4x4, fechou? Para uma explicação mais simples, significa que nós conseguimos colocar 4 vezes uma semicolcheia dentro de um único tempo, ou seja, a gente divide um único tempo em 4 vezes. E a próxima é a fusa, tá? A fusa é uma das queridinhas da galera do Gospel Chops. Por quê? Porque é onde deixa o negócio apimentado, tá? Na fusa, nós conseguimos colocar 8 notas em cada tempo, ou seja, isso significa 32 notas dentro de um único compasso, tá? E a semifusa, nós conseguimos colocar 64 vezes dentro de cada compasso. Isso significa que são 16 notas em cada tempo, tá? É muita coisa, é muito difícil de ser usada, tá? A não ser em ritmos muito lentos, mas é muito difícil mesmo de ser usada, tá? E para finalizar, aqui é raramente mesmo usada, é a quartifusa. A quartifusa, nós conseguimos colocar ela 128 vezes dentro de cada compasso, tá? É nota pra dedéu, é muita nota mesmo, tá? Você provavelmente não vai usar, mas é bom a gente falar aqui para você saber que ela existe sim, tá? Beleza. Bom, agora que a gente conheceu o básico da partitura, nós vamos fazer alguns exercícios para que a gente consiga entender quais as posições, aonde ficam e quais os símbolos que são usados para a gente identificar cada peça da bateria dentro de uma partitura, beleza? Então vem comigo que eu vou dar um exemplo bem prático para que você consiga entender e discernir cada uma das peças que vão ser tocadas, beleza? Então é isso aí, vamos lá! Bom, o bumbo ele fica aí no primeiro espaço de baixo para cima. A caixa ela fica no terceiro espaço de baixo para cima. No caso de notas fantasmas na caixa, a gente coloca a nota entre parênteses. E também na cabeça da nota, quando é ar e caixa, a gente coloca um X para diferenciar. O tom 1 ele fica exatamente no quarto espaço de baixo para cima. O tom 2 ele fica na quarta linha de baixo para cima. E o surdo fica exatamente no segundo espaço, acima do bumbo. O hi-hat também tem formato de X e ele fica no quinto espaço de baixo para cima. Quando aberto e tocado com a baqueta, ele fica no quarto espaço de baixo para cima, no formato de X também. Quando é tocado com os pés, ele fica abaixo da primeira linha. No caso do splash com o hi-hat, que é quando você bate o pé no pedal, a gente só circula o X lá embaixo. O ride, que é o prato de condução, também fica no formato de X, porém na quinta linha de baixo para cima. E quando é tocado com a cúpula, o sinal ele é um pouco diferente, como se fosse um paralelogramo. Já o prato de ataque, ele é escrito com a cabeça da nota no formato de X, numa linha extra na parte de cima. E um prato de splash, ou prato de corte, ou prato de efeito, seja como você quiser chamar, a gente coloca ele no espaço acima da linha extra. Então é isso aí, mano. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha entendido tudo. Deu um trabalhão para editar esse vídeo, então dá o like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos bateras, tá? Nos grupos aí de bateristas que você participa, para que o pessoal também possa conhecer e saber mais sobre partitura de bateria, né? Para quem não conhece, começar a iniciar nesse assunto, porque faz muita diferença, mano. Se eu pudesse contar aqui quantos zilhões de vezes eu consegui evoluir depois que eu comecei a ler partitura, eu não teria como escrever nesse vídeo, não teria como expressar nesse vídeo. Então, no primeiro link da descrição aqui, você vai para uma página onde você vai cadastrar o seu e-mail para poder baixar o meu e-book, onde eu ensino técnicas que os bateristas do gospel norte-americano utilizam para tocar do jeito que eles tocam, tá? E também no e-mail tem um link para o meu canal do Telegram, onde eu vou disponibilizar o PDF boladão, que é o PDF
dessa aula, tá? Com tudo descrito, supimpa só para você ler e entender tudo que foi passado nessa aula, fechou? Então é isso aí, agradeço e até o próximo vídeo. Falou!